Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui? Amém, eu também estou muito feliz. É sempre tão bom a gente estar em família, ouvindo sobre a palavra, nos edificando através da palavra e nos edificando também através de um aperto de mão, de um sorriso, de um abraço, de um olhar carinhoso, de uma palavra de encorajamento dos nossos irmãos, né? Veja o quanto que isso é importante, né? Esse contato, por isso que é bom congregar, por isso que é tão bom vir aqui para este local e estar junto. Nós realmente encontramos uma família. Nós aqui somos uma família. E eu tenho certeza que aqui você sempre vai encontrar o calor humano que você necessita e que no momento oportuno, muitas vezes a gente espera receber e é num local como esse que nós encontramos, amém? Eu quero hoje conversar com você e quero compartilhar algo com você sobre um tema que tem mexido comigo e que tem me feito pensar até às vezes de forma assim, parecendo que não combina, que é o descanso da fé. E antes de eu realmente tratar do descanso, eu quero fundamentar algumas coisas com você quanto a isso, porque quando a gente pensa em descanso, a gente pensa em deitar. Não sei você, né? Eu sou de Belém, então eu quero deitar numa rede, ficar tranquila, pegar um ventinho gostoso e parecer que não estou fazendo nenhum esforço. Mas eu quero tratar sobre isso com você e quero primeiro destacar sobre a palavra. Então, antes de chegar no descanso, eu quero fundamentar isso e dizer que, primeiramente, algo que você já sabe. A palavra é a base para tudo em nossa vida. Nós passamos por várias situações, né, ao longo da nossa vida, no nosso dia a dia. E você já sabe que se você não tiver a palavra ou não tiver fundamentado nela, a grande possibilidade de eu e você, né, cairmos. Eu não digo cair no pecado, mas cair emocionalmente. É muito grande. As situações elas vêm para nos tragar, mas se nós não estivermos com essa palavra como base, firmados nessa verdade, a possibilidade de uma grande queda é realmente muito grande. Então, eu quero ler com você Hebreus 1:3, que fala que eu vou, para a gente não ficar tanto demorando com muitas passagens, eu tenho muitas passagens para compartilhar com você. A Bíblia fala que Deus ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, isso que eu te disse, que a palavra é a base para a nossa vida, está aqui. Hebreus 1:3 diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que, porque a palavra de Deus... Você já chegou aí? Desculpa. Hebreus 4, 12. Isso eu quero que você leia junto comigo. Eu vou ler numa versão aqui que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aleluia. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o mais cortante e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É essa palavra que é a base de tudo. É essa palavra que Deus sustenta todas as coisas através dela, do poder que existe nela. É uma palavra que ela é carregada de poder. Viva e eficaz significa carregada de poder, ativa, operosa, energizante. É esta palavra que está aí na sua mão. E essa palavra, Jeremias 1:12, diz que Deus vela com sua palavra para a cumprir. Isaías 55:11 diz que a palavra, uma vez liberada, cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. Então, eu quero firmar isso com você quando nós liberamos essa palavra em fé,
ela corre velozmente, né? Porque Deus vela com sua palavra para cumprir. E ela faz o que ela é destinada a fazer. Então, a minha primeira pergunta para mim, para você é: o que tem saído da sua boca? O que tem saído velozmente da sua boca? Ou rapidamente vem nos seus pensamentos e liberado através da sua boca, que é ativo e eficaz, que é veloz para cumprir aquilo que você falou. Se for a palavra, ela é viva e é eficaz. Ela é carregada de poder. Então, eu e você precisamos estar muito atentos ao que sai da nossa boca, porque tem poder de construir ou não. Então, o segundo ponto é o quanto que a gente se expõe a essa palavra. Então, quanto mais exposição eu tiver nesta palavra, quanto mais eu estiver ouvindo sobre ela, exposição ao que está sendo pregada, mais eu vou estar me expondo ao poder que nela existe. Amém? Romanos 10, 17, você conhece, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, a palavra, a pregação da palavra. Então, veja, é a palavra do evangelho, é essa palavra que produz fé, não é mesmo? Eu e você conhecemos isso. Então, quando eu ouço a fé, então a fé não vem simplesmente de ouvir qualquer coisa, de ouvir ou assistir os filmes do Netflix ou de qualquer outra TV. A fé não vem por ouvir qualquer coisa, mas vem por ouvir a palavra. E essa palavra, ela é operosa. Ela é o quê? Viva, eficaz, carregada de poder. Então, uma palavra, ou essa palavra, dita no tempo certo, na hora certa, e ela recebida do jeito certo, ela é suficiente para poder mudar qualquer situação. Amém? Eu me alegro com isso. Você pratica isso no seu dia a dia? Nós vamos chegar no descanso. Mas para que a gente chegue no descanso, é necessário que a gente tenha muita clareza sobre isso. Para eu descansar na fé, ou através da fé, ou desfrutar desse descanso, eu preciso entender que palavra é essa que me promete, que me deixa disponível esse descanso. E essa palavra, essa promessa, essa disponibilidade está na forma como eu me envolvo com essa palavra. Somente essa palavra, a palavra do Evangelho, é que gera fé. E a palavra dele, a palavra do Senhor, a palavra liberada através de Jesus, é essa mensagem que vai dizer coisas ao meu e ao seu respeito. Uma das coisas é que nós somos justificados, que nós somos perdoados nele, em Jesus. Isso você pode ler em Atos 13, 38 e 39, que diz que por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Então, quanto mais exposição eu tiver a essa palavra, mais revelação eu vou ter dessa obra consumada através de Jesus Cristo. Amém? Então, aquilo que Jesus fez pela humanidade, essa obra de Jesus consumada, quanto mais eu me exponho a essa palavra, mais eu tenho clareza daquilo que Jesus fez. E com isso, mais fé eu recebo para enfrentar as situações do meu dia a dia. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero te fundamentar até chegar ao descanso é que essa palavra que é viva e eficaz, é essa palavra que é carregada de poder, ativa, operosa, energizante. Todo esse poder que está envolvido nessa palavra, ele só é ativado se ele for declarado. De qualquer forma, não. Declarado em fé e recebido em fé. Para ficar mais claro para você e para a gente tirar um pouquinho do sono que possa existir.
Alguém tem uma chave de um carro que possa me emprestar? Eu não vou pedir a chave do teu carro de oferta, pode ficar tranquila. Pode me dar aqui, por favor. Muito obrigada. Eu tenho aqui a chave desse carro. Você está vendo? Mas você está vendo o carro? Não. Certo. Mas com essa chave, deixa eu botar aqui para fora. Com essa chave, eu consigo ligar um automóvel muito maior do que isso. Com esse pequeno objeto, eu gero movimento em algo grandioso. O movimento está lá naquele carro, mas o poder está aqui, nessa chave. Aparentemente pequena, ela é carregada de poder. Quando eu coloco aquela chave na ignição daquele carro, essa chave na ignição daquele carro, poder é gerado e esse carro se movimenta. E ele me leva para onde eu quiser. Eu posso te dizer que quando você declara em fé e quando você recebe em fé, poder é ativado. Depois eu devolvo a chave. Por isso, a fé, depois eu devolvo a chave aqui do irmão. Por isso a fé é a chave. A fé é a chave que ativa o poder que existe nessa palavra. Então, irmãos, é necessário que essa palavra ativa, eu vou repetir para você, essa palavra ativa, viva, eficaz, operosa, carregada de poder, energizante, ela tenha a chave que é a fé, para poder ativar o poder que existe nela. Aleluia! Aleluia! E sabe, essa fé ativa o poder que existe nessa palavra. Mas para isso é necessário uma atitude correspondente. Porque andar em fé, o caminhar diário, o andar em fé é ter uma atitude que corresponde, que é correspondente a isso. E essa atitude é declarar e receber. Aleluia. 2 Coríntios 5:7 diz que, visto que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Muito interessante isso, porque nós aqui, hoje, nós andamos pela fé e não por aquilo que vemos. Não através dos nossos 5 sentidos, naquilo que eu posso tocar, sentir, ver. E aqui está sendo muito claro que não é por algo que eu sinto, não envolve razão. Não envolve o natural, ver. É natural a gente ver. Eu estou vendo aqui vocês e vocês estão me vendo. Mas pela fé eu não vejo vocês, a pessoa sentada. Pela fé eu vejo o quê? Eu vejo ministros e ministras. Eu vejo pessoas afogueadas no Espírito como labaredas de fogo, como a Bíblia fala. Então, eu quero atentar com você algo mais. Então, tendo como base isso, que a fé, ela é a chave que libera o poder que existe nessa palavra. E essa palavra, ela é viva, eficaz, ativa, carregada de poder, eficaz. Aleluia. Ela é operosa e energizante. Aqui para mim eu fiz até aqueles desenhinhos, sabe, assim, de algo bem de destaque. Declarar em fé, mas receber em fé é igual a poder ativado. E sabe, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue ir para um próximo passo. E aí entra o descanso. Eu quero ler com você Hebreus 4. Nós lemos o versículo 12 e eu quero voltar com você no versículo 1 de Hebreus 4. Eu espero você encontrar, porque esse eu quero ler junto com você. Todos encontraram? Amém. Diz assim, eu vou ler numa versão talvez que não seja a mesma da sua. Diz assim, Deus nos deixou a promessa
de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. E aí o texto segue mais um pouquinho. Veja como a fé é importante. Amém? Esse texto, o autor de Hebreus, ele está fazendo um paralelo entre dois grupos de pessoas. Nós, os crentes de hoje, se deixarmos de crer, nós poderemos não viver ou não desfrutar de uma promessa de repouso, de descanso. E onde ela está contida? No pacote da salvação. Então, as boas notícias, as boas novas que está falando aqui nesse texto, se trata a respeito de Jesus Cristo. E essas boas notícias, elas foram pregadas a nós hoje e ao longo dos anos, assim como ela também foi pregada a eles. A eles quem? Aqueles que saíram do Egito e que receberam uma promessa de ir a uma terra prometida e de viver e desfrutar o que uma terra prometida continha para eles. Então, esse texto, ele está tendo esse paralelo, ok? Então, eles não receberam essa palavra, esse povo que saiu do Egito e que tinha uma promessa de viver um descanso na terra prometida, de desfrutar de tudo aquilo que aquela terra continha para eles. Eles não receberam essa palavra em fé. E eles não desfrutaram, e ao longo da história, eles também não receberam a boa notícia de Jesus. E essa palavra, esse verbo, eles não receberam. E porque eles não receberam em fé, a Bíblia fala que essa palavra que é viva, que é eficaz, que é operosa, não teve nenhum efeito para eles, ou em outra versão, não lhes fez nenhum bem. Veja que interessante, o autor do livro de Hebreus, ele está preocupado, ele está destacando um cuidado para que não venha acontecer conosco hoje. Sabe, é muito, muito bonito, é muito legal a gente se alegrar em dizer a palavra é viva, a palavra é eficaz, receber em fé. A fé é o poder, é a chave que ativa esse poder que é contido na palavra. Porém, veja, a Bíblia ela é tão equilibrada, ela nos dá um ponto de atenção que, assim como aquele povo que viu, que viveu, que desfrutou de coisas grandiosas, hoje nós não vemos maná cair do céu, nós não recebemos aquele alimento, codornizes vindo, a gente não vê a sarça ardente, a gente não vê aquele fogo, nós não vemos aquilo. Não é mesmo? Isso é algo grandioso, diferente. Mas sabe, o autor de Hebreus está nos dizendo, cuidado. Porque da mesma forma como eles estavam tendo acesso a tudo isso, eles não receberam em fé. E porque eles não receberam em fé, essa palavra não fez efeito nenhum. Então, esse texto está fazendo esse paralelo. É esse grupo de pessoas que saiu do Egito rumo ao descanso da terra prometida. E nós, que saímos da escravidão de Satanás, nós que saímos do império de trevas e através de Jesus, nós recebemos através da salvação, do sozo,
um descanso, uma terra prometida. Certo? Mas a gente deve atentar, porque a forma como a gente recebe essa palavra, ou como nós temos recebido essa palavra, ela pode não estar fazendo nenhum bem, pode não estar tendo nenhum efeito sobre nós, ou nas nossas vidas. Sabe, esse texto mostra 2 tipos de descanso. Um descanso futuro, que é aquele o descanso celestial, quando Jesus voltar. Né? Esse descanso reservado para nós, esse descanso futuro. Mas ele também fala de um descanso presente. Ele fala desse descanso que está disponível para todo aquele que crê nessa palavra como verdade absoluta, como verdade superior, para todos aqueles que recebem essa palavra em fé. Veja como a fé é importante. Você sabe o que é fé? Fé é uma certeza, é uma convicção de fatos que não se veem, de coisas que não se esperam. O autor de Hebreus, logo mais a seguir, fala sobre fé e de todas as pessoas que tiveram fé envolvidas em suas vidas e os resultados que tiveram. Então, veja, existe um descanso disponível para este momento hoje. E sobre esse descanso que eu estou falando agora, neste momento. Para aqueles que creem, para aqueles que recebem em fé, essa palavra, essa promessa, né? Mas eu quero dizer, essa disponibilidade é o melhor termo, fica totalmente acessível. Mas se você receber em fé, a vontade de Deus é que, do mesmo jeito que você teve fé e teve o esforço de receber a salvação, sabe, quando você deve lembrar, deve vir à sua memória o dia em que você recebeu a salvação, o dia em que você disse sim, o dia em que você fez um esforço de levantar a sua mão. Você deixou a timidez de lado, veio até a frente de um local, alguém orou por você, você virou de costas, né? Estava de costas, vire para a igreja. Você deve ter passado por algum momento parecido como esse, mas exigiu de você esforço, exigiu de você um movimento. E Deus, ele tem o desejo que esse mesmo movimento, essa mesma ação, essa mesma coragem que ficou envolvida para que você recebesse essa salvação, essa mesma coragem, essa mesma disposição que você tenha para receber o descanso que Ele tem para você e para mim. E sabe, para que você receba todas as outras bênçãos que o Senhor tem, é necessário que você creia, declare e receba em fé, mas que você entre num descanso. E eu não vou falar, não se refere ao descanso do deitar na rede, do acordar tarde, do natural. Mas estamos falando de algo espiritual. A fé precisa acompanhar essa palavra, descanso. E isso vai nos colocar a fé acompanhada da palavra, que é viva, eficaz. Ela vai nos conduzir a um ambiente de descanso presente e também num descanso futuro, na certeza de um descanso futuro. Sabe, quando a gente pensa nessa palavra descanso, a nossa alma até se agita. Como é que eu vou descansar? Como é que eu posso descansar tendo tantos afazeres, responsabilidades, né? Afinal, você trabalha, alguns têm criança, outros não têm, mas você tem responsabilidades, você tem pessoas a quem você deve cuidar. E aí, como é que descansa? E aí, como é que para? Geralmente, né, a gente encontra pessoas com a alma bastante agitada. E aí, quando a gente trata
de descanso, da paz que excede todo entendimento, disponível, né, através de Jesus. Algumas pessoas, eu já tive a experiência de até dar aquele sorrisinho meio assim, tá, mas como? Porque minha realidade natural não muda. Mas como eu e você sabemos, é algo dentro. É o que 2 Coríntios 5,17 fala, não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu sinto, mas é pelo aquilo que está dentro de mim. Então, você pode utilizar a fé para ativar o que está dentro desse outro ou de você mesmo. E só entra em operação, a palavra só entra em operação na vida daqueles que recebem essa palavra em fé. Que não sejamos como aqueles lá atrás, que saíram do Egito, que saíram de uma escravidão e foram conduzidos até uma terra prometida de descanso. Mas nada teve efeito. Eles não descansaram. Tanto que nem conseguiram chegar a este local. Chegou uma nova geração, mas aqueles que viveram aqueles grandiosos milagres não chegaram. Então, por isso, a gente deve atentar. Se no nosso dia a dia a nossa alma fica tão agitada, tão conturbada, de coisas que são até lícitas, de coisas que nos convêm, preocupação, preocupação, não a ansiedade, o não contentamento com aquilo que tem, a falta de gratidão. A gente fica tão envolvido nisso, olhando o que falta, olhando o que tem a pagar, olhando circunstâncias, falando disso, se envolvendo com isso, com o que não deu, com o que pode não dar, com o relatório, com a doença, com o caos, com o mundo, com a política, com tantas coisas. E aí a gente pode não estar desfrutando da palavra que é viva, eficaz e operosa. Eu vou te dar um outro exemplo, não somente o povo lá do Egito, mas outro exemplo de pessoa, de alguém que não desfrutou desse descanso. Lá na criação, Deus fez todas as coisas. Você lembra? Você sabe dessa história, né? Desse fato. Deus criou todas as coisas. Deus plantou um jardim perfeito. E aí, ele formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E ele convidou o homem para viver alguma coisa, que foi o quê? O descanso. Como eu posso te afirmar isso? Porque Deus criou o mundo em 6 dias. Deus criou o homem no 6º dia. E aí, no 7º dia, a Bíblia diz que ele descansou. O 7º dia de Deus foi o primeiro dia do homem. O primeiro dia do homem foi desfrutar de uma obra consumada, de um jardim, de um terreno, de um ambiente totalmente pronto. E a primeira coisa que Deus convida a fazer é: vem, é o meu 7º dia, o teu é o primeiro, vamos descansar. Descansa em mim, ainda é comigo, de mãos dadas. Aleluia. Veja, você conhece a história. Infelizmente, Adão, ele não desfrutou plenamente disso. Ele resolveu ouvir vozes. E sabe, assim como aquele povo do Egito, que viveu por 5 sentidos e por todos os sentidos naturais, Adão fez a mesma coisa. Então, hoje o ponto de atenção é o que Hebreus 4 diz. Portanto, nós, os que cremos, nós, os que estamos envolvidos com a palavra, nós, os que estamos nos expondo a essa palavra, recebendo essa palavra em fé, nós recebemos o descanso prometido por Deus. Como Ele mesmo disse. Aleluia. Deus te convida, assim como Adão, a participar do descanso dele. Aleluia.
Deus deixa disponível esse descanso. Jesus veio e ele é a própria obra consumada. Jesus veio e ele é tudo o que foi necessário, o ambiente todo necessário. E aí, mais uma vez, Deus vem e diz: vem, homem, vem, humanidade, venha descansar comigo, venha descansar em mim. Só que para você fazer isso é necessário uma coisa: fé. A chave que ativa o poder da palavra. Aleluia. Porque se você tiver a palavra e você liberar a palavra, receber essa palavra em fé, você consegue desfrutar do descanso presente. Um descanso que não tem envolvimento com seus 5 sentidos. Para os que creem, fica disponível entrar nesse ambiente espiritual de descanso. Nada rouba a sua convicção. Não, você não vai negar a circunstância, mas você vai utilizar a palavra para mudar essa circunstância. Ou para mudar você mesmo, o seu posicionamento diante dessa situação. Como o pastor Adilson sempre fala, o problema não é o problema, não é mesmo? Mas é como ele te encontra. E se as circunstâncias te encontram firmado na palavra, declarando essa palavra, tendo ela dentro de você, porque você ouve a palavra. Você ouve vindo aqui, você ouve lendo essa palavra na sua casa. Você ouve através de ministrações, de canções. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória a Deus. Aleluia. A palavra não muda. Ela não mudou. Se existe na Bíblia, nesta palavra, alguém que precisou de cura e foi curado, a palavra não mudou. É para hoje. Se existiam pessoas que precisavam de suprimento, essa palavra diz: existe suprimento disponível. Tem problema? Tem palavra. Tem doença? Tem palavra. Tem ausência? Tem palavra. A palavra não foca o problema. Nunca vai focar o problema, nem a falta. Mas a palavra fala. E o que a palavra diz? A fé olha para a palavra. A palavra que é viva, que é eficaz, que é operosa. Eu quero deixar com você que fé precisa ser acompanhada de palavra. E nos momentos da sua dificuldade, os momentos de aperto, porque eles sempre virão. As situações, elas virão para te apertar. Que você seja como uma esponja, que saia de você palavra. Aleluia. Que saia de você palavra. E o que é o descanso? É o não se abalar. É o não esmurecer. É o não ficar deitado. Por isso que a gente pensa que descanso é deitar, descansar. Mas o descanso é não se prostrar. É você continuar. Você viver a vida em alegria. Você viver a vida frutificando. E um desses frutos é alegria, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Isso é o descanso disponível para mim e para você. É o descanso que diz assim: sim, eu digo sim. Sim, eu digo vai dar certo. Sim, eu digo vai ser curado. Sim, eu digo tem vida. Sim, eu digo tem jeito.
Por quê? Porque a palavra diz isso. Sim, eu sou o teu Senhor e nada vai te faltar. Sabe, eu quero ler com você 2 salmos para a gente finalizar. Salmos tão conhecidos e que falam, Salmo 23 e o Salmo 91. O Salmo 23, versículo 1 e 2. Diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Sabe, para você desfrutar isso, descanso, repouso, é porque você disse que o Senhor é o teu pastor. Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer, Ele é o meu Senhor, o Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus em quem eu confio em Ti. Outra versão diz, aquele que se abriga, ele descansa à sombra do Onipotente. É necessário muito esforço da nossa parte para poder viver esse descanso, para poder viver esse ambiente. Mas veja, não tem a ver com você, não tem a ver com com a sua obra, com a obra das suas mãos. O seu esforço é se conduzir, é ir até esse ambiente. E você faz isso como? Através da palavra. Como você ativa isso? Através da fé. Como você vive isso? Recebendo em fé. E aí você desfruta do descanso. Por quê? Porque nós, versículo 3 de Hebreus 4, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Porque nós cremos em fé. Que você tenha esse ponto de atenção, de que essa palavra, ela é recebida em fé, declarada em fé, ela te conduz a um poder, ela te ativa esse poder e ela te conduz a um descanso. Onde você não vive pelos seus 5 sentidos, onde a sua alma não fica agitada, mas onde o seu espírito governa. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós vamos adorar ao Senhor. Quero adorar ao Senhor com você. Você vai cantar, você vai adorar, vai colocar a sua voz à disposição e eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Você pode se levantar e, como uma atitude de fé, eu gostaria que você fizesse aquela posição de quem recebe. Obrigada, Senhor, porque Tu tens, Pai, disponível para nós um descanso. Nós recebemos em fé esse descanso. Obrigada, Pai, porque aquele que habita, que abriga em Ti, se abriga em Ti, descansa a Tua sombra. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos na Tua palavra. Que diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Que diz que nós somos justificados, perdoados, supridos, sarados. Que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. Obrigada, porque nós só precisamos acessar esse ambiente através da fé. Obrigada, porque o Senhor nos convida a viver o descanso. Esse descanso. Aleluia.
Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos descanso. E toda alma tumultuada, toda alma agitada, toda voz que não seja a tua, Pai, seja calada no nome de Jesus. Aleluia, que todos aqueles que vão ouvir essa palavra possam desfrutar do descanso presente, prometido, disponível aos que creem. Aleluia, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Obrigada por tão grande amor com as nossas vidas, nos deixando esse descanso. Ah, Pai, Tu realmente é nosso socorro em meio à tribulação. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor sempre nos ouve. Aleluia. Obrigada porque o Senhor nos deixou a fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E essa fé ativa o poder que existe na Tua palavra. Aleluia. 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 Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. Eu declaro sobre sua vida as situações não te paralisando. Eu declaro você não vivendo pelo que você vê, os 5 sentidos não te roubando a atenção, mas que o seu foco, os seus olhos estejam voltados para aquele que já deixou a obra pronta. Jesus. Aleluia. Ele é o tudo. Ele é o tudo. Aleluia. Eu declaro você realmente conseguindo dormir à noite. A noite toda. Descansando. Eu declaro dor de cabeça não mais te incomodando no nome de Jesus. Eu declaro o sorriso dessa alegria que é fruto do Espírito de alguém que tem Jesus dentro. Isso sendo totalmente ativado dentro de você. Eu declaro a força, a coragem de quem sabe a quem pertence. Eu declaro isso disponível e ativado em você. Eu declaro ousadia envolvendo a sua vida. Para você ser e fazer aquilo que o Senhor te criou para ser e para fazer. Como eu sempre digo, nem você mesmo atrapalhando. Nem você mesmo atrapalhando o plano de Deus para a sua vida. Mas eu declaro corações disponíveis para o fluir da manifestação do poder de Deus. Deus conta com você para manifestar o poder disponível nesta palavra. Que você seja ousado em liberar essa palavra onde você estiver. Que nunca falte coragem e ousadia para liberar esta palavra onde você estiver. Afinal, você é carta viva. Eu declaro você como labareda de fogo nas mãos do Senhor. Eu declaro o ambiente mudando através da sua presença, porque você carrega a presença do Rei. Aleluia. Viva a vida descansada. Obrigada, Pai. Somos totalmente teus, descansados em Ti.
vivendo, Senhor, uma vida ativa, vivendo uma vida produtiva na tua palavra, produzindo os frutos que o Senhor nos conduziu e nos criou para produzir. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus por esse lugar de descanso, por esse lugar de proteção. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa torre forte. Aleluia. Por isso as nossas forças são renovadas dia a dia, porque nós confiamos no Senhor, e aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Renova a sua alegria, renova a sua esperança, renova a sua fé. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa palavra, Denise. Aleluia. Vocês foram abençoados, gente? Glória a Deus. Pedi para vocês passarem ali na livraria. Nós temos livros disponíveis para você edificar ainda mais a sua fé, né? E se a fé vem pelo ouvir a palavra, nós temos livros ali também que vão falar dessa palavra poderosa. Nos vemos no sábado, às 18 horas, na nossa conferência profética. Que vocês continuem sendo abençoados, que seja um final de semana extraordinário, de milagres, de prodígios do Senhor sobre a vida de vocês, e vocês sendo canal, vocês sendo realmente essas labaredas de fogo e incendiando onde quer que vocês estejam. Aleluia! Glória a Deus!